Gente, seguimos aqui então agora falando de Lula, mas a viagem de Lula, mais uma viagem, ele gosta de viajar. Ai, eu também adoro viajar, né? Imagina, também. viagem internacional, então, uma delícia. Ele vai para a Europa, tem um encontro com o Papa, com o presidente da França, Emmanuel Macron, também com o prefeito de Roma e também o presidente da Itália. Ele vai primeiro se encontrar com o Papa Francisco em Roma, uma conversa privada no Vaticano. Na França, com Emmanuel Macron, né, em um evento da cúpula multilateral promovida pelo presidente francês. E também ele vai participar, eu estava vendo, do show do Coldplay. Sim, convidado pelo próprio Chris Martin. Exato, né? Que coisa! Por que isso, hein? Foi um convite, o Chris Martin encampanha muito das ideias, até pela defesa de meio ambiente, questões democráticas e tal, e ele convidou ele para participar desse grande evento ali na Europa e fazer esse discurso ali. É uma baita plataforma. Nossa, é uma baita plataforma. O Chris, inclusive, esteve aqui no Brasil, passou muito tempo. Encontrou com ele. Isso, deu entrevista, inclusive, pro pessoal do Vênus Podcast. Sim, aqui, as meninas conseguiram a entrevista com o Chris Martin, aqui, que faz parte do Flow. Sim. Então, ele teve aqui durante muito tempo e aí ele vivenciou e ficou mais fã do Lula, né? Sim, e ele foi para rodas de samba no Rio de Janeiro, ninguém conhecia ele, então ele ficava lá no cantinho como gringo, tô nem aí. Imagina, você dançando e o Chris Martin do seu lado. De boa, e ninguém sabia quem é esse cara, né? E pior que tiveram umas fotos dele, assim, nos lugares aleatórios, né? E o povo, tipo assim, o cara tá aqui do meu lado, sabe? Sei lá, comendo hot dog, não lembro qual que foi a ocasião que ele tava. E ele foi sentindo a energia e as questões do povo brasileiro ali, né? De uma grande parcela da população. Nosso país está dividido ao meio, então pelo menos da metade ele sentiu, entendeu as questões que tinham sido colocadas durante a eleição e achou por bem convidá-lo, né? O que se coloca mais e o que todo mundo tem falado desde o início do governo, desse terceiro governo do presidente Lula, por que tanta viagem internacional, né? Se a gente precisa, se ele mesmo precisa de uma costura política ainda mais melhor feita no Congresso Nacional. Não, porque a situação aqui ainda está muito difícil, né? Principalmente, obviamente, em relação à Câmara dos Deputados. Tem uma dificuldade tremenda, né? A gente viu na votação da MP da reestruturação dos ministérios, a dificuldade, o sufoco que o governo passou para conseguir aprovar. Imagina, ele, se não aprovasse, simplesmente ia voltar à estrutura que era do governo Bolsonaro. Então, assim, claro, teve uma desidratação forte do Ministério do Meio Ambiente, também dos povos indígenas, mas a vitória do presidente era simplesmente conseguir aprovar, né? O resto, assim, já não estava nem mais em discussão, tamanha dificuldade que ele tinha, Mas, gente, é inegável que viagens internacionais também enriquecem o caixinha brasileiro aqui. Sim. A caixinha, entendeu? A gente sabe que teve muito financiamento externo já sendo colocado, inclusive, para as questões ambientais. A gente sabe de negociações importantes que acontecem para o Brasil quando o presidente viaja. Não é algo... E o Brasil estava sendo colocado como par. A gente viu na fala do Bolsonaro ali, ele falando que o Lula está encontrando com Maduro, enfim, com presidentes ditadores. Ele ignora completamente a ditadura da Arábia Saudita, com quem ele se relacionou muito bem, obrigada. E é isso. Você tem que ter uma relação internacional, é fundamental para você conseguir dinheiro para o Brasil. Não há a menor dúvida sobre isso. A questão é que a galera está sentindo falta do Lula raiz aqui dentro de casa, né? O Lula fazendo justamente essa atuação. E se encontrar com o Papa... Não é nada, também é importante. Justamente porque Bolsonaro não se encontrou com o Papa, né? Beleza, teve pandemia e tudo mais, mas não houve essa conversa. Quase todos os presidentes brasileiros, aí, desde a redemocratização, encontraram com o Papa, né? Sarney, Collor, todos eles. E aí o Lula, sindicalista, encontrou com o João Paulo II. Então agora ele volta a se encontrar com o Papa. É um símbolo importante fazer essa marca. Importante. Entendeu? Eu acho também que ele tem um encontro com o Macron, que ele vai discutir ali pontos do acordo com o Mercosul. Ele vai
vai debater isso, então é uma questão ali importante que se coloca. Ele vai discutir, vai para a reunião do novo Pacto Financeiro Global, então são questões relevantes, mas a quantidade de viagens é que é muita para pouco tempo de governo, 9 países. Até a revista Veja, a gente estava vendo aqui um pouco antes, fez um cálculo de 24 milhões de reais gastos nessas viagens agora, de começo de mandato do presidente Lula. Então, é importante, é essencial fazer as viagens e as conexões com o exterior para trazer investimento, óbvio, nós estamos abertos, nós vamos discutir questões da Amazônia, nós queremos colaborar com o clima, mas é importante ficar de olho na gestão interna, porque a gente está esperando aí a votação do arcabouço fiscal, tá agora, ok. A gente está esperando que se resolva efetivamente a questão da reforma tributária. E quais serão as próximas agendas? O que está em discussão? Né? O que vem depois disso? O que vem depois Aliás, disso? Eu li algum artigo sobre isso, falando desse apagão, né? Isso, e o que se coloca no segundo semestre? Porque você tem um intervalo ali do Judiciário e do Congresso, e aí o que se coloca no segundo semestre para ser discutido, para ser levado ao Legislativo, ao debate ali? Agora, duas questões, né, que estão na pauta internacional, além das relações comerciais, é a questão que o Lula quer fazer essa bandeira, também ter essa bandeira do combate à fome mundial, né? Isso ele sempre teve, enfim, mas ele quer destacar essa questão. E a outra é a história dele que se enfiou no meio da guerra da Rússia com a Ucrânia, quer fazer o Clube da Paz e tal, né? Ele que enfiou os pés pelas mãos nas declarações que ele fez em relação à guerra, falou que a Rússia era tão culpada a Ucrânia era tão culpada contra a Rússia de estar existindo a guerra, que os países da Europa e os Estados Unidos estão contribuindo para a continuação da guerra. Enfim, como ele falou também sobre encontrou com o ditador, mas não é ditadura também, né? Foi uma série de tropeços, né? Foi uma série de tropeços, mas ele tem insistido nessas pautas, né? E eu estava vendo, até teve uma entrevista que acho que foi na CNN, do embaixador da Ucrânia ou da União Europeia, enfim, falando assim que o Brasil tinha um papel muito importante porque o Putin atendia ao Lula. E o Putin atende a poucas pessoas. Então, vamos lá. Quando o Lula mandou É porque esse é um ponto muito delicado, né? Que a gente tem que lembrar. Quando o Lula quando o governo brasileiro entregou à Rússia, ao Lavrov ali, um acordo, uma sugestão de acordo de paz, foi noticiado como se o Lula fosse virar o Prêmio Nobel da Paz, né? Sim. Tipo, a Rússia está lendo a sugestão do Brasil de acordo de paz. Porém, contudo, entretanto, na entrevista na íntegra que você vai ver do Ministério das Relações Exteriores, no site russo do Ministério, ele fala assim, estamos lendo, sim, muito legal, muito obrigada, mas a gente só encerra a guerra quando a Ucrânia ceder o que tem que ceder. Então, assim, calma lá. Ele é ouvido muito bem, que bom que ele é ouvido, mas é ouvido como um grande líder, ponto. Não é ouvido como alguém que vai fazer a grande diferença nessa guerra. A gente está falando de interesses muito grandes que não dizem só respeito à economia, dizem respeito também ao posicionamento da Rússia no mundo, da Rússia se colocar ali como uma liderança mais forte do outro lado do mundo, né? Na parte oriental aí do planeta. Então, assim, é importante, sim, que o presidente se manifeste, tenha cuidado nas suas manifestações, mas calma, tem um meme maravilhoso rolando de um cara falando, um carioca falando, pô, lamento muito aí as vítimas dessa guerra, tá? Mas eu moro no Rio de Janeiro, amigo. Aqui tem guerra o dia inteiro, aqui na minha esquina. É isso, sabe? Então, assim, é importante o Brasil se posicionar, mas o brasileiro está um pouco mais interessado com as questões internas. Exatamente isso. A gente que não são poucas, né? O Rio de Janeiro vive num eterno conflito. E a gente tem outros tantos conflitos em todas as partes do país. A gente tem gente morrendo de frio aqui em São Paulo. A gente tem gente morrendo de fome com a seca no Nordeste, com a miséria. E eu sou do Nordeste, posso muito bem falar isso, porque eu rodei aquele lugar inteiro. Você mesmo disse que tinha sido vítima de um
Não foi furto? Foi assalto à mão armada. Foi, há um perto de mês. casa, aqui em São Paulo. Então, quer dizer, nós temos tantas guerras internas e a batalha contra a fome, moradia e tantos outros problemas que, assim, é muita coisa para fazer aqui num país continental como o nosso, que é importante o posicionamento, é essencial o posicionamento político externo. A política externa é fundamental, mas ela não é de primeira ordem para um país que tem necessidades prementes como o Brasil. É.